Aí, antes de eu conhecer o Felipe, aquela vidinha de balada lá que eu tava falando, 9 meses antes de eu conhecê-lo, foi quando eu falei, calma aí, isso aqui não é acesse, isso aqui não preenche acesse. Uhum. E eu gosto de falar isso, por quê? Porque simplesmente eu deitei uma noite, acordei e Deus falou, isso aí não é o que você está buscando. Você vai lá, tenta conhecer alguém, tenta fingir que você está super feliz, dançando, etc. Não que você não possa dançar, né? Não que você não possa... Mas eu buscava com o intuito de me preencher. E aí, eu fiz o propósito. Eu falei assim, agora eu só vou sair, só vou conhecer, estar junto do menino que vai ser para eu namorar e casar. E aí, as meninas, né, que são da igreja, elas... Quando vê um menino que né, elas já ficam, é ele, né? Então a gente fica nessa ilusão. Na minha paróquia mesmo não tinha nenhum que nossa, esse aqui, sabe, aquela paixãozinha platônica, não tinha nada. E aí, eu não lembro exatamente o que aconteceu que eu vi o Felipe, mas é como se, acho que um amigo dele viu meu nome subindo nos créditos de um programa que eu editei. Tá. Eu editava e às vezes eu aparecia. E aí esse amigo entra em contato comigo, começa a conversar comigo, ele é interessado. E depois eu vi um programa da Terra Santa que o Felipe estava e esse amigo estava. Enfim, aí eu linko esse amigo com o Felipe. Confusão assim. O amigo também era da Canção Nova? Não. Não era? Ele fez uma peregrinação com o Felipe para a Terra Santa. Tá, beleza. Na Terra Santa, o Felipe, ele foi em 2009, ele tem esse encontro com Deus também. Assim, porque é o que a gente estava falando, né? O fato dele crescer dentro de uma comunidade, para ele é normal. Então, né, Deus também teve que trabalhar nele ali. Né? Ele sempre estudou, mas não tinha tido aquela experiência. Aí ali ele começa a ter opa, peraí. E aí a gente foi conversando, eu trabalhava em BH com um cara que era baterista da banda Canção Nova, quando teve a banda Canção Nova, há muitos anos atrás. Então, assim, ele conhecia o Felipe. Inclusive, ele salvou o Felipe uma vez que ele quase afogou. Foi, nossa! Sabe quando a criança cai na piscina e ninguém vê? Aí ele que salvou. Eu falei, você salvou minha família, né? E a gente começa a conversar, MSN, na época, Orkut. Nossa, não se entrega fácil assim, não. MSN, Orkut. MSN, Orkut. Meu Deus, como o tempo passa. Aí ele conversava comigo e com outra, tá? Vou falar. Caramba! Porque ele tava... Ele pensou que você era de Portugal, eu acho. Foi. Eu acho que foi isso, coitado. não julga também, né? Mas... Eu acho que não, essa daqui é estrangeira, essa aqui é brasileira, né? Aí eu posso ter uma aqui e uma lá, né? Ele deve não, tipo assim... A tentativa, né? A estrangeira é só a distância e a outra é presencial, né? Não, mas não é que ele foi errado, é porque ele estava conhecendo a menina e eu entrei na história. É verdade. Aí, a culpa realmente foi sua mesmo. Eu que avacalhei a história dele com a menina, né? E aí ele, né, vai caminhando. E é normal de acontecer. Namoro é tempo pra isso, né? Ele não estava namorando ninguém, na verdade. Ele estava conversando. Né? Então, conversa... essa aqui é mais legal, né? Enfim, não tô... Pelo amor de Deus, não vai pensar errado no meu marido, não, viu, gente? Mas... Aí a gente começa a conversar, e conversa todos os dias, até sei lá que horas da madrugada. Fica conversando, até o dia que a gente se encontra, né? Primeira vez pessoalmente, depois que começou a rolar a conversa. Por favor, uma trilha de piano aí, por favor, para ajudar esse momento. Sim, é você. Porque eu já tinha conhecido ele pessoalmente, mas como amiga, né? Sim. E aí depois a gente conversa e tal. E aí eu tava em Cachoeira Paulista. Tá. Aí para algum acampamento, alguma coisa? Acho que sim, mas na verdade fui para encontrá-lo, né? Nessa intenção. E aí ele vira para mim e fala, ele estava ensaiando, que ele tinha a banda. Ele falou, olha, eu vou para minha casa, depois a gente se encontra. Quando chega uma mensagem para mim, SMS, ele fala, olha, a chave da minha casa quebrou. Tipo, quando ele foi abrir, quebrou, eu não vou poder sair daqui. Mas se você quiser, eu te busco para vir aqui. Então, você pensa assim... É que eu não tinha maldade. Mas se alguém tivesse maldade, ia interpretar isso de uma forma muito errada, né? Sim. E realmente foi o que aconteceu, sabe? A chave quebrou, ele tinha que só esperar o pai e a mãe chegarem para a casa não ficar aberta. E aí, enquanto eu estava na casa, ele me deu um copo de suco de uva, né, na cozinha.
E ali foi onde aconteceu o primeiro beijo, né, do Olha casal. Só. E aí logo os pais dele chegaram, eu super tímida, os pais entraram por uma porta, eu saí pela outra, porque eu, né, sem graça, até então eu não era namorada dele, esperava me tornar, né? Mas e aí a gente foi se conhecendo, aí depois ele começou a ir para BH, então ele ia para BH uma semana, eu ia para outra, e aí ia intercalando, né, horas e horas de viagem, um ônibus que parava em toda Não era de avião toda a vida? Não, nunca fui de avião ver o Felipe. Sempre de ônibus. E é ônibus que para de cidade em cidade, entra gente, desce gente. Mas era leve, sabe? Era uma coisa... Teve uma vez que ele sabe disso, que ele chegou muito mal vestido. Ele desce do ônibus. Aí na hora que ele foi andando na minha frente, assim, né, da rodoviária, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo com esse menino? Eu falei. E ele sabe, eu não escondo essa história dele hoje, não. Na época, obviamente, eu não falei. Sim. Mas ver aquele arrependimento, assim, sabe? Só que isso é coisa que a gente ajeita, né? Não que ele seja o mais elegante. Hoje ele ainda, né, pra ir no programa, ele bota uma camisa social e tal. Mas a gente vai ajeitando. E aí foi, né? Fomos caminhando, a gente namorou um tempo, a gente ficou noivo. E nos casamos. Né? E... Você vai de Belo Horizonte para morar na Canção Nova? Morar em Cachoeira Paulista, morar em né? Cachoeira. Que é a cidade que fica a partir do momento em que você casa? Não, eu fui antes, tem esse detalhe. Ah. Por quê? Lá na paróquia que eu trabalhava em BH, eu era produtora, editora, aí o padre fala, vamos fazer um programa para você. Aí eu fiz um programa que chamava de Calça Jeans, que eu filmava jovens na rotina deles, da igreja, Sim. do trabalho e tal. Aí eu vou para a Canção Nova depois que eles assistem esse meu material. Aí eles fizeram o convite para eu trabalhar lá. Não sei se eu posso dizer que é um convite ou uma proposta, não sei. E aí eu uni o útil ao agradável, né? O Felipe lá e o trabalho. Eu costumo dizer que eu acho que eu não iria só pelo trabalho, nem iria só pelo Felipe. Sim. Acho, né? Pode ser que... E aí eu vou e moro sozinha numa casinha muito quente. E aí é um momento bacana da minha vida que é onde eu tenho aquela ruptura com a minha mãe. Sim. Que, né, todo aquele carinho, aquela coisa, de repente... Só que foi muito louco porque ela vai comigo para a mudança, ela me ajuda a comprar as coisas que precisava e tal. Fica uns dias comigo e, de repente, que ela vai embora. Aí, nessa primeira noite, meu Deus do céu, eu só chorava. Eu falava, o que eu tô fazendo? Né? Aí eu lembrei... que podia parecer barato e eu estava sozinha, sabe? Sim. Então, assim, uns detalhes que no fervo do negócio, na emoção do negócio, e eu tinha pânico, até hoje eu não gosto, mas na hora que, sabe, foi assimilando, minha mãe vai ficar lá só, por que eu vou ficar sozinha aqui e ela sozinha lá, sabe? Eu tentava entender a burrice que eu tinha feito. Assim, pra mim, naquele momento, eu tinha feito uma burrice. Ele que vai lá me ver, né? Mas, assim, é um dia de choro... que vem sustentado pelo sonho, né? O sonho de trabalhar numa TV grande, o sonho de ter o meu namorado por perto. E você tinha noção ali, você sendo da igreja, tinha noção ali, tipo assim, de namorar o filho do Dunga, que 80% dos católicos do Brasil conhecia, né? Apesar de, às vezes, aparentemente, ele não se arrumar, brincadeira. Ele era muito largado mesmo. Nossa! Quando ele vier aqui, vou pedir para ele vir com a foto dele de cachorro, segurando um cachorro quente, que tem uma foto que é horrível, e você vai entender o que eu tô te falando. Largadão, ele. Largadão. O Felipe tinha cabelão comprido. Nossa. Fazia coque, mas eu não conhecia ele nessa época. Mas vejo fotos e, graças a Deus, eu falo, ainda bem que eu te conheci depois, porque não teria... Não teria dado certo. E eu tinha a dimensão, mas eu gosto de falar assim, né? Porque às vezes as pessoas falam... pode ser um interesse, né? Tipo, nossa, vou namorar o filho do Dunga. Mas quando eu falo sobre isso, eu sempre lembro que em BH era um lugar que tinha muita gente da música. Eros, Celina, o Léo da Dominus. Deixa eu pensar quem mais. O Padre Fábio ficava em BH, era muito comum para nós. E a ligação que o meu pároco tinha com eles era muito forte, então era muito comum isso para mim, sabe? Não era Eros. Eu já fui na casa, né, deles, eu dava aula de inglês para Kiara, filha do Eros, era muito comum. Então o Dunga era mais um do círculo para mim comum, não que eu tivesse
contato com ele. Mas não, eu sabia da dimensão dele, né, e tal, mas era como se fosse um outro amigo, igual eles eram, né? E eu me lembro que até achei engraçado que a primeira vez que eu saí de carro com o Dunga e o Felipe... É o que eu ia perguntar, a primeira vez, assim, de um contato próximo. Não, né? A primeira vez que me apresentaram junto com o Felipe foi uma amiga lá de BH, Zuleika, espalhafatosa. Aí ela aqui, ó, vem cá. Nossa! E você sabia quem era o Dunga, né? Sabia. Claro. Mas ela já me apresenta junto com o Felipe, entendeu? Tipo assim, é ela aqui, ó. Toda sem graça. Mas assim, depois que a gente começa a conviver, a primeira vez que a gente vai dar um passeio, que a gente foi ao shopping, ele colocou Beatles no carro. Nossa, que da hora. Aí eu ficava, ele só não escuta as músicas dele? Sabe, assim, na minha cabeça, tipo... O Dunga se escutar o dia inteiro. Que terrível. E a gente tem essa concepção, assim, não porque é o Dunga, mas assim, você acha que o Sandy Júnior vai escutar o Sandy Júnior o dia inteiro, né? Uma Dunga, coisa assim. Meu lugar é o céu, vamos lá, Zé. Pare, o cara não aguenta nem cantar, vai no show, imagina ouvir dentro do carro, né? Então, foi a primeira coisa, assim, eu falei, e até de não escutar música só religiosa, né? Eu ficava, e tal... Mas, assim, a nossa ligação sempre foi muito boa, né? De alguma forma, eles viram o quanto eu fiz bem ao Felipe, né? Todo mundo sonha, né? Eu sonho desde já para minhas filhas que, se a vocação delas for o matrimônio, que sejam pessoas boas para elas, né? Homens bons, ainda brinco com elas. Minha filha, a gente tem que rezar desde já. Aí a Tereza falou, mamãe, mas desde já? Eu falei, porque se ele for mais ou menos da sua mesma idade, ele já nasceu, ele já tem a família dele. Então a gente já vai pedir para Deus cuidar dele. E ela não me questionou, ela, tipo assim... E realmente é isso, né? Então a gente quer o melhor. Não, e eu sou o melhor, né? Brincadeira, mas...